diferente pra te deixar contente. E de repente cê esquece da gente, se esquece do jeito amargo da gente. Eu sou Francisco Augusto Limeira Santos Fernandes. É um nome que não cabe direito nos lugares de assinar. Mas nasci aqui em João Pessoa em 86, numa casa onde se respirava música desde cedo. Nasci de uma família composta por um maestro e uma professora de história, Pedro Santos e Dora Limeira, meus avós, que tiveram 5 filhos, 4 filhas e um filho, e em todos eles instigaram muita música, muita arte, muita provocação, né? A minha mãe é Dea Limeira, filha de Dora Limeira e Pedro Santos. Meu pai é Nilson. Minha mãe é professora de arte, meu pai é advogado. E a minha mãe também sempre botou essa pilha, assim, desde o tempo que ela colocava a gente para dormir cantando canções subversivas e cheias de significados ali, que foram com o tempo sendo absorvidos por mim, pelos meus irmãos. Enfim, com essa base feita, eu não tive outra escolha. Aliás, até tive, mas a escolha que eu mais amei foi escolher ser músico, escolher viver de arte e respirar arte todo dia. Peça um conhaque mais inocente, solte sua cruz, pra sempre esqueça o mal que eu fiz. A minha família me estimulou muito, acho que os discos e a música, os instrumentos, os lugares que minha mãe me levava, os festivais de corais e shows de artistas que movimentavam aqui a cidade, como Escurinho, Milton Dornelas, Adeildo, Chico César. Eu acho que isso foi despertando alguns estímulos em mim e meus irmãos também. Meus irmãos também tocam. E acho que isso foi sendo absorvido da melhor forma. Ganhei um violão quando tinha 9 anos. Comecei a tocar e comecei a experimentar e gostar disso. E montei uma banda na escola, foi a primeira banda, Sala de Reboco. A gente montou uma banda com os amigos para começar a exercitar as nossas composições. A gente tinha uma ideia de fazer nossas músicas, tinha as referências da época. Eu lembro que a gente gostava muito do movimento Mangue Beat. Foi uma banda que surgiu muito por causa de Chico Science e tal, tudo aquilo que estava acontecendo em Recife. A partir dessa banda eu comecei a disseminar para outros trabalhos. Tocar com Milton Dornelas, tocar com Escurinho, tocar com Totonho. Naturalmente comecei a estudar muito antes disso. Comecei a estudar muito em casa, desenvolver meu próprio jeito de aprender ali, observando, perguntando a quem eu queria perguntar, observando shows, sempre muito de perto, sempre muito atento, sempre gostei muito. Ouvindo os discos de forma aguçada e tal. E quando eu fui aperfeiçoando o instrumento, eu comecei a ser convidado assim, para cobrir substituir alguém que não podia fazer um show com um contrabaixista, tocar cavaquinho numa roda de samba, e isso começou a gerar alguma roda mesmo, assim, de entrar mesmo no circuito, entender que aquilo podia ser trabalho. Começaram a surgir os primeiros cachês, e entendi que isso, bom, podia ser o que me daria a luz, o norte, assim, por mais difícil que sempre tenha sido. Eu sabia que a partir dali eu podia ter mais sede, buscar mais, podia tentar entender melhor o mercado, o esquema todo, e me inserir nisso do jeito mais natural possível e que não fosse pesado, porque acho que os trabalhos que eu via, assim, o conceito de trabalho, ele era sempre muito agregado ao conceito de sofrimento. Assim, todo mundo, para dizer que trabalhou, tinha que dizer que tinha tido um dia ruim, assim, foi um dia, trabalhei muito. Trabalho nunca foi um ícone ligado a prazer, né?
Então eu entendi que esse trabalho podia ser ligado ao meu prazer, a minha inquietação, um dia a dia mais cheio de surpresas, saca? E aí fui mergulhando nele. Até hoje estou tentando aprender e fazer disso assim uma missão sem dores e com muito prazer. Eu estudei comunicação. Eu estudei comunicação social, entrei em 2006. E estudei rádio e TV durante, sei lá, 3, 4 anos. E gosto muito de escrever, gosto muito dessa área enfim, de fabricar uma notícia, de informar, de botar um contraditório numa discussão que esteja posta com ideia quadrada, sei lá. Gosto de dar uma mexida nisso, assim, com a arte, também escrever sobre esporte, enfim. Eu fui muito influenciado pelo Los Hermanos no começo da minha carreira, quando eu estava começando a compor. Posso dizer como uma referência clara e um estímulo muito ligeiro em relação à composição. Assim, foi uma banda que me deu vontade de compor mais. Eu acho que eu já tinha, claro, uns embriões de canção, mas aprofundei mais nas harmonias do violão, nos acordes dissonantes. Isso foi me dando outros horizontes e tal. Então, por mais sambista que eu seja hoje, que eu nem sei se sou, eu acho que a canção pura, assim, a canção da dita música popular brasileira, ali, dos medalhões, ela me influenciou muito no primeiro momento. Aí eu comecei a ouvir samba e eu vi com mais atenção, na verdade, uma escuta mais atenta, como se estivesse ouvindo verdadeiras orações. Ouvir algumas músicas de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, para mim, é como ouvir uma oração mesmo no começo do dia ali e dar aquela refletida, aquela amenizada na pressão mesmo. E aí eu comecei a ser muito influenciado pelo samba ali nessa fase, entre 19 e 20 anos de idade. Comecei a fazer sambas e com o tempo fui querendo fazer um samba mais visto daqui. Um samba mais visto do Rio Sanhauá do que do Rio de Janeiro. Um samba que fosse mais Paraíba mesmo, um samba que tivesse as nossas gírias, os nossos lugares, enfim, a nossa cidade, nosso jeito de viver, esse jeito simples e cheio de significados também, assim, de viver, né? E tenho tentado hoje fazer um samba que não seja... por isso que eu não sei se sou sambista, um samba que tenha aqueles formatos clássicos, assim, mas um samba que eu costumo chamar hoje de subversamba, né? Que é o gênero que eu venho tentando desenvolver dentro do samba, assim, que tem a sua pegada altamente paraíba aí na história. Não sei se isso é uma definição, mas mais ou menos por aí. O Trem das 11 surgiu em 2008 e tem um caráter mais de confra familiar mesmo. A gente se juntava, eu, meu irmão e minha irmã, Tibério Limeira e Regina Limeira, respectivamente, em casa junto com alguns outros irmãos agregados do Quintal Mágico, para fazer uma roda de samba lá em casa mesmo, para tocar. Era aquele tempo que a gente estava descobrindo o samba, eu estava descobrindo o cavaquinho, descobrindo um vasto repertório de cancioneiros populares maravilhosos que o samba trouxe para o país. E aí a gente juntava lá para fazer essa roda de samba. E começou a efetivar isso. Muita gente frequentava a minha casa e via aquilo ali e dizia: bicho, monta uma banda, vamos fazer lá em casa, tem uma festa tal para vocês tocarem, tem um bar tal para vocês fazerem. E a gente começou a levar a sério e montou a banda, né? Que está fazendo 10 anos esse ano. E com ela a gente frequentou terraços, jardins, quintais, boates, shows grandes. A gente, por exemplo, abriu um show de Zeca Pagodinho lá em Campina Grande, que foi uma noite lendária pra gente. Enfim, esse exercício da música mesmo, assim, de ir para uma confra familiar e para um palco grande e beber dessa verdade da música no seu estado mais bruto, no terceiro mundo, assim.
É uma banda que dá muitas experiências boas e verdadeiras, assim, autênticas. Até hoje a gente mantém para isso, só para divertir e aprender. Já fui um encontro com mais 3 compositores, Regina, Guga e Lucas, que se efetivou em 2013, quando a gente fez o primeiro show, e foi um movimento muito forte, assim. Acho que deu de novo um enfoque na canção. Acho que a gente conseguiu, através da música coletiva, da música de grupo, chamar atenção para o grupo que tinha como voz principal a canção mesmo. Uma banda pela qual eu tenho muito carinho, porque também pude experimentar esse lance do arranjo, assim, de pensar a música vestida de crochê, assim, sem muito aparato, sem muito paetê, sem muito brilho, mas com muita simplicidade e verdade. Acho que foi um material muito bonito. A minha carreira solo, na verdade, sempre foi a minha carreira paralela. Eu sempre tive muito mais apreço pela música de grupo, por participar de grupos, assim, fazer música coletiva. Então, teve o Sonora Samba Groove. Já nesse tempo onde eu desenvolvi uma carreira solo, comecei a fazer shows com o meu nome, botando a minha cara no front mesmo, as minhas composições como, enfim, como matéria-prima do meu trabalho. Pra sempre esqueça o mal que eu fiz, pra sempre esqueça o mal que eu fiz. Esse ano foi o ano que eu escrevi pela primeira vez a minha música, assim, com a cara à tapa para defender mesmo ali e tal. E foi muito, muito doido, né? Fiquei muito feliz. Foi uma experiência que abriu a porta para eu ser compositor mesmo. Ou para eu me declarar, para eu entender que aquilo fazia algum sentido, né? Não vou chamar de General Osório essa vista linda. Nem tenho nada a ver com Figueiredo, filho de Valentina. Considerando essa boa vibe, acho muito feio o nome do Gaisel. E os personagens trapaceiro Epitácio e Carneiro na história do O festival impôs ao público essa característica de júri, assim, de entender a música, de ouvir a música, de prestar atenção em cada letra e ser jurado da interpretação, quem foi o melhor, o que aquilo dizia, o que aquilo podia ter dito, em que posição aquele cara podia ter terminado, quem devia ter ganho. Essas coisas todas fazem você dar um zoom na canção. Passei primeiro na Pedro II, primeiramente fora de lugar, segundamente fora de contexto, terceira leva do beco sujeito, beco sobrenome, pra botar na placa, pra botar na praça, pra botar na rua onde passa massa que não sabe nem quem diabo foi esse barão, vice-presidente do deputado, altamente ultrapassado, titulado, imortalizado. Eu fiquei em primeiro lugar e ganhei também o prêmio de melhor intérprete. Foi um festival muito maluco, assim, muito, muito rico, saca? Muito cheio de cores e compositores e timbres diferentes, assim, muitas expressões. Acho que o próprio resultado do festival já mostra como foi o festival, assim, uma música de uma banda cabaçal, uma banda de pifes, ficou em terceiro lugar, uma música que exaltava Zabé da Loca e tal, que tinha umas características melódicas contemporâneas, mas ao mesmo tempo bebia da cultura popular bem fortemente. Em segundo lugar, uma canção linda, um shot barroco, assim,
maravilhoso. E, em primeiro lugar, fiquei eu que tinha uma música de protesto, digamos assim, uma música questionadora, propositiva, uma música que tinha alguma coisa política propriamente a dizer, assim, sei lá. Tirando o prêmio de melhor intérprete, que esse foi surpreendente, porque eu não esperava, sinceramente, ganhar. Não sou cantor, nunca me declarei cantor também, assim. Comecei a cantar muito por causa das músicas que eu estava fazendo. E sou um cantautor, defendo a minha obra ali, mas sei das minhas limitações enquanto cantor mesmo, acho muito mágico. Inclusive, acho que aqui a gente está passando por um momento muito bonito de vozes incríveis, assim, surgindo. Reverencio os cantores, acho que eles são maravilhosos, porque aqui não tem traste, aqui não tem tempero, assim, não tem tecla, né? É uma coisa muito intuitiva, assim, se desenvolver o canto é uma coisa bonita demais. Tá valendo nome de planta, nome de besouro, nome de palhaço e de bailarina. Nome de bicho, nome de poeta, de cachoeiro ou de ave de rapina. Bom, Imprópria surgiu numa tarde lá na General Osório, que é uma rua que se situa aqui no Centro Histórico de João Pessoa, que é uma rua bem bonita, que tem alguns casarões históricos, algumas igrejas bem bonitas e tal, aquela coisa toda. Quando bate o sol, ela fica lindona. E quando bateu o sol, aí me ocorreu o tema, né? Eu disse, pô, o nome dessa rua aqui é o nome de um general, né? Assim, por melhor que esse general tenha sido, eu acho que a gente tá errado, né? Assim, isso tem que ser questionado. A gente precisa rever esse ato ultrapassado de batizar os logradouros e as avenidas, as ruas, com nome de político, nome de ditador, nome de conde, de visconde, duque, barão, sei lá, acho que passou, né? Não, pessoa que eu não conheci, nem faço questão. Zé morreu, já foi intitulado, imortalizado, não. Se o processo fosse claro em relação ao batismo de um logradouro, a gente primeiro teria em primeiro plano na discussão quem somos nós, assim. Seria uma discussão profunda sobre identidade. Quem somos nós? Quem é o maior paraibano de todos os tempos? Eu acho que é exatamente esse cara simples que desvia das dificuldades e pega um 301 cheio todo dia para passar 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, saca? E às vezes tem que baldear na integração para fazer outra rota, enfim. Esse cara, para mim, é um grande paraibano, o cara que tá lá no roçado, colhendo cana-de-açúcar, num sol de torá, e no final do dia ainda encontra um motivo de rir, de achar alguma prosperidade. Esse povo humilde seria o cerne da questão. Se a gente partisse daí, entendesse a nossa identidade, de onde a gente veio, se a gente revisitasse a história e entendesse que esses vultos que são exaltados e preservados, assim, a versão imaculada desses caras é tão preservada porque, assim, se a gente revisitar a história e entender melhor, aí talvez a gente consiga chegar a nomes e consensos que façam sentido. E se a gente colocar o nome de, sei lá, Avenida Limoeiro, Rua da Boa Hora, enfim, essas coisas lindas, essas ruas com nomes bonitos que existem já aí talvez a gente não precise mudar nunca, porque são coisas universais e não... A proposta da música era basicamente essa, assim, dizer que há outros seres que podem ser exaltados e eles falarão por todos, assim, sem falar por 1 ou 2 famílias ou 1 ou 2 vaidades. Cantor, para mim, é esses seres iluminados que nasceram com essa capacidade intuitiva de lidar com todo esse instrumento aqui, que para mim é o mais complexo de todos, mais do que sanfona até. E
eu entrei pela música com os instrumentos temperados, instrumentos que têm trastes, que têm distâncias exatas entre uma nota e outra, né? E sempre me baseei por isso. Quando comecei a cantar, eu fiquei preocupado, assim, eu acho, muito com isso. Como eu vou conseguir achar essa distância aqui se eu não tenho traste, se eu não tenho... E eu entendi que, enfim, os cantores são esses intérpretes, essas pessoas maravilhosas. Existem compositores que também são grandes intérpretes. Mas quando os grandes intérpretes que a gente teve no país foram aqueles que se destinaram exclusivamente a cantar, a vestir aquela música de uma roupa linda e maravilhosa que só esses cantores e cantoras sabem dar. Eu não sei, eu me penduro ali na Blue Note, assim, quando eu sinto que estou desafinando, eu faço uma munganga, saca? Não sei, não sou um cantor que acerta todas as notas, é só isso que eu quero dizer. Embora eu acho que também isso seja um jeito, né? Um jeito de falar a mensagem. E, por outro lado, a música tem a sua matemática, né? Você tem que... Ali as distâncias estão todas medidas e você tem que acertar aquelas notas. E às vezes eu não acerto. Por isso que eu acho que eu não sou um cantor. Tá valendo não, boy. Tá valendo não, tá valendo não, tá valendo não, boy. Tá valendo não, tá valendo não, tá valendo não, boy. Geralmente, eu sento para compor. Eu sento para pensar. Quando eu pego o violão e começo a fazer uma melodia, aí eu começo a pensar em várias coisas da vida e tal. É também um momento de meditação, de solidão. Gosto muito de compor sozinho. As parcerias que eu fiz com alguns parceiros foram feitas à distância. Eu fiz a minha parte no meu canto e o parceiro fez a outra parte no outro canto. Quando começa a surgir a melodia e vem uma palavra, outra, surge o tema e eu vou desencadeando. Mas aprendi que para compor não é um tema iluminado que cai assim, tô andando e puf, vomitei a música, não. Tem que correr atrás, assim, é um trabalho de disciplina também, de ir atrás da música. Ela tá lá, esperando, mas você precisa catar direitinho ela e no final lapidar. E reforce as flores de lá. Beije algum burocrata de terno e gravata que saiba criar. No ano passado eu lancei meu primeiro disco de carreira solo, um disco com 9 composições minhas. E é um apanhado de toda a carreira. Tem música que eu compus em 2004, por exemplo, que fez 10 anos quando eu estava no meio do processo. E teve música que eu compus dentro do processo de gravação. Eu sabia que precisava conversar com aquele Chico que compôs essas primeiras músicas, que teve a sede de fazer o disco, que teve, enfim, os seus insights lá dentro daquela realidade. E precisava ao mesmo tempo fazer esse update aí, esse F5 no Chico de hoje também, assim, no que juntar esse apanhado de canções para contar uma história mesmo. Já tentei pintar um quadro numa música, assim, fazer um quadro cantado, por exemplo. E eu acho que tá tudo muito ligado, porque a ideia, de um modo geral, a ideia artística, o conceber artístico, ele nasce de uma mesma inquietação. Aí tem uns que dão golpes de pincel, outros de violão, outros de câmera, né? Mas a inquietação que move, assim, que depois ramifica é a mesma, assim. Acho que a arte nasce do mesmo descontentamento, digamos assim, para todo mundo que faz. Então a gente converge justamente nas ideias, acho que de todo modo a gente tá ligado. A música é tudo para mim, cara. Acho que é o jeito que eu tenho de me expressar, saca? De sair... Você tem que dizer algumas coisas que eu não sei dizer. Por exemplo, aqui nessa entrevista, algumas coisas que o mundo, de um modo geral, o mundo é um canto muito opressor, na verdade, né? A gente vê pelas crianças, assim, como a gente nasce livre, cheio de ingenuidade, de sede, e o mundo vai cortando as asas e tal.
Acho que a música é uma asa, assim, um canto que me faz voar sem muita burocracia, saca? Eu acho que é um jeito de me deixar vivo aqui na Terra. Acho que a música é mais ou menos a minha vida mesmo, assim, é o que me movimenta, meu ar, a minha respiração. João, pessoa que eu não conheci, nem faço questão. Sneb morreu, já foi intitulado, imortalizado não.